A ouvidoria do IPEA desempenha um papel crucial na promoção da transparência e para fortalecer o relacionamento entre a instituição e a sociedade. Ela atua como um intermediário essencial entre o público e o IPEA, assegurando que os cidadãos possam ter acesso às informações sobre as pesquisas, estudos e dados produzidos pela instituição. Ao promover o engajamento da sociedade, abre-se espaço para que grupos historicamente menos ouvidos possam ter uma voz ativa. Outro ponto fundamental é que a resposta aos cidadãos incentiva a instituição a prestar contas de suas próprias ações. As contribuições da sociedade permitem que o IPEA identifique áreas de melhoria e ajuste seus procedimentos e diretrizes para se alinhar melhor às expectativas e às necessidades do público. Esse retorno é importante para manter a relevância e a qualidade das pesquisas realizadas. Meu nome é Ronald Menezes, eu fui ouvidor e é uma honra estar aqui celebrando. Eu que já passei pelos 10 anos da ouvidoria do IPEA, é uma honra estar aqui celebrando esses 20 anos da ouvidoria do IPEA e desejando vida longa a esse instituto, à atual ouvidora e aos que, porventura, vierem a ocupar esse cargo. Eu acho que o maior desafio ele teve relação com o aperfeiçoamento, essa busca do aperfeiçoamento contínuo das ações da ouvidoria para um desempenho excelente da sua ação, enquanto instância de promoção e defesa de direitos e de participação e controle social, mediando as relações que se estabelecem entre a sociedade e a administração e contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão pública. Em relação às principais conquistas, eu acho que eu posso elencar, logo no início da nossa gestão, a questão do desenho dos processos organizacionais da ouvidoria e logo em seguida da informatização das ações da ouvidoria. Principalmente eu destaco a questão da adesão ao sistema que hoje fala BR. Isso facilitou bastante o nosso trabalho na ouvidoria, a condução das atividades e os bons resultados. A ouvidoria é um canal de participação com a sociedade, com a cidadã, com o cidadão e recebe diversas demandas de reclamações, sugestões, solicitações e denúncias. Todo esse material serve de subsídio para melhorarmos as nossas políticas públicas, na medida em que levamos aos gestores públicos lacunas existentes que precisam ser melhoradas em seus planejamentos de políticas públicas. Assim, a ouvidoria contribui para a transparência, para o controle social, porque nos fornece como a sociedade, como a população está recebendo as políticas públicas que são orientadas, voltadas para a melhoria dos serviços públicos, para a qualidade de vida dos cidadãos e das cidadãs. Então, dessa forma, o espaço da ouvidoria de receber essas demandas, de acolher essas demandas e verificar essas lacunas, de verificar os problemas existentes e muitas vezes persistentes, faz com que esses gestores possam planejar, possam prever possíveis erros, possíveis repetições de estratégias que não deram certo e melhorar a sua capacidade de chegar ao cidadão, de chegar à cidadã de uma forma mais efetiva, mais eficiente e cumprir com o seu primoroso papel de contribuir com as políticas públicas. Então, boa tarde, meu nome é José Sebastião, eu fui ouvidor aqui no IPEA, eu cumpri praticamente um mandato de 3 anos, atuei também na correição e atuei na auditoria interna. Todas são áreas de apoio à governança da instituição. E é com muita satisfação que eu venho aqui prestar essa deferência ao Instituto, que me acolheu aqui por quase 16 anos. Eu pude, na medida do possível, contribuir no esforço de amadurecimento institucional e de crescimento do Instituto como um todo.
Olha, o papel da ouvidoria do IPEA, na medida do possível, a gente procurou, né, levar a esses gestores, né, assim, informações e insumos para que eles aperfeiçoassem os serviços que eles prestam, né, que muitos desses gestores eles não têm noção do alcance do produto, né, que eles levam, né, para a sociedade, né. Às vezes eu vou citar aqui no caso a questão da transparência ativa, né. Alguns portais, né, que um pesquisador ele realiza um trabalho de um estudo, né, um estudo específico, né, e ele resolve democratizar esse trabalho. Então ele vai e coloca lá no portal as informações, né, e depois aquele trabalho foi feito para atender um determinado objetivo, numa determinada época, né, então o trabalho fica ali colocado na internet, né. Aí o que acontece? A gente sempre recebe, às vezes, depois demandas para que o IPEA venha atualizar aqueles dados, certo? Você vê, tamanha a importância daquele trabalho, que às vezes o pesquisador não tinha nem noção. De repente, naquela ocasião, ele prestou aquele serviço para atender uma demanda específica de um órgão da administração pública, uma autarquia, a Casa Civil, a Presidência da República, né, o Congresso, e ele resolveu pegar essa informação e democratizar. Então ele foi lá e colocou num site do IPEA, mas ele não tinha noção do alcance e da necessidade dessa informação estar disponível para a sociedade, né, para a comunidade acadêmica, né. Então, às vezes, a gente recebe muita demanda nesse sentido. Olha, aquele trabalho que foi feito, aquele mapa que vocês fizeram lá em 2018, vocês não atualizaram mais, aí a gente vai e leva conhecimento dos gestores, aí os gestores vão, eles, na medida do possível, né, eles buscam condições para tentar dar continuidade a esse tipo de atendimento. Então, acho que isso aí é um exemplo que a gente pode colocar nesse papel da ouvidoria, né, para melhoria do atendimento, né, dessas demandas. Eu creio que as instituições, com o seu crescimento ao longo do tempo, elas têm um processo de amadurecimento. E a ouvidoria faz parte desse processo de amadurecimento. Nós tivemos a redemocratização do país, né? E a ouvidoria vem dentro desse bojo de permitir a participação social e democrática dos atores que estão no entorno do IPEA a essa participação. A ouvidoria, o que é, na realidade? É um espaço democrático onde todos aqueles que estão dentro desse entorno possam participar através das suas manifestações, seja elas quais forem, que vão desde um elogio até uma denúncia. Então ela surge dentro desse contexto. A transformação da ouvidoria numa instância de produção de conhecimentos atinentes às atividades de ouvidoria, e aí eu destaco a produção, a elaboração de um livro em comemoração aos 10 anos da ouvidoria do IPEA, que foi organizado por mim e pelo primeiro ouvidor do Instituto, o Antônio Rito, e que contou com a participação de estudiosos do tema e também de profissionais dedicados à gestão das instituições de ouvidoria no Brasil. Então é uma obra de bastante relevância, que inclusive contou também com a participação do nosso colega, o Romão, que foi ouvidor-geral da União. Ele também assinou um dos capítulos do livro. Do lugar privilegiado em que pude observar o desenvolvimento das ouvidorias ao longo dos últimos 30 anos, e sobretudo a Ouvidoria Geral da União. Então, desse lugar, eu pude ver as ouvidorias se fortalecendo como rede e como um sistema. E certamente, ao longo desses últimos anos, essa é a consequência ou resultado mais expressivo do fortalecimento e desenvolvimento institucional das ouvidorias. As ouvidorias começam com o processo de redemocratização do Brasil a se apresentarem, se estabelecerem como novos arranjos institucionais, como instituições novas de participação social. E já aqui o IPEA cumpriu um papel fundamental, que o IPEA foi quem primeiro estabeleceu discussões a respeito de quais institucionalidades pareciam marcar o desenvolvimento de um novo Brasil democrático. E as ouvidorias cumpriram um papel fundamental na interlocução com a sociedade, ainda tem muito a fazer, mas as ouvidorias desempenham um papel fixado pela Constituição de promover a participação social. Só que elas fazem isso individualmente, diferentes conselhos, dos colegiados de políticas públicas. As ouvidorias
ao fazerem a escuta individualizada, trazem para dentro do Estado ou para a tomada de decisão as expectativas, as pretensões de cada pessoa da população, empoderando o cidadão nesse processo. E as ouvidorias, por isso, fixaram-se como um instrumento, como um arranjo institucional de participação social, que tem por definição, por base, o reconhecimento do ser humano. Isso pode parecer sofisticado ou mesmo difícil de compreender, mas é bastante simples. Qualquer pessoa, seja qual for a sua formação, seja qual for a sua compreensão sobre o mundo, pode, por meio de uma ouvidoria, exigir do Estado esclarecimento, informações públicas, solicitações de serviços. E isso que empodera a pessoa, seja qual for a sua trajetória. Então, mesmo uma pessoa com transtorno mental, ou morador de rua, uma pessoa em situação de extrema vulnerabilidade, pode demandar o Estado pela ouvidoria sentindo-se parte da tomada de decisão. Pode reivindicar direitos fundamentais. E este processo de afirmação da participação tem por base o reconhecimento da pessoa como ser humano. O IPEA, como disse, tem um papel relevante na compreensão desses novos institutos, especialmente a ouvidoria do IPEA, na afirmação do sistema federal, cumpriu um papel indispensável. A Ouvidoria Geral da União desenvolvia um trabalho de organização, de integração das diferentes ouvidorias públicas federais, e o IPEA fez um primeiro estudo, um estudo preliminar, um estudo inaugural, 2013 e 2014, que deu uma exata dimensão do que éramos nós. Então, se ficava claro naquele momento o papel de promoção da participação e afirmação dos direitos humanos, o estudo da ouvidoria do IPEA nos ajudou a perceber quais funções eram elementares, como as diferentes ouvidorias nos mais diferentes órgãos públicos do Brasil, órgãos públicos federais, se comportavam na execução, no atendimento, na observância de determinados quesitos para o diálogo com a população. Então foi esse estudo seminal da ouvidoria, a gente chamava de coleta OGU, que permitiu à Ouvidoria Geral da União que desenvolvesse uma estrutura que, ao fim do processo, resultou na Lei 13.460, criando o Sistema Federal de Ouvidorias do Brasil. Bom, no futuro, a ouvidoria do IPEA enfrentará e já enfrenta de uma certa maneira o desafio de maior integração com as outras áreas. E é um trabalho que nós estamos fazendo, está fluindo, nós trabalhamos em parceria com o Núcleo de Integridade, temos a parceria também da Coordenação de Gestão de Pessoas. A Comissão de Ética é uma parceira nossa na medida que tratamos de assuntos similares, e a transparência é um desafio nosso, assim como de diversas outras ouvidorias. Hoje a população está cada vez mais demandando informações que são, por lei, de acesso público, né? E pela lei recebemos muitas demandas de informações públicas e também informações que já devemos deixar no site, né? A transparência ativa. Então, existem informações de interesse público que devem constar no site, que devem estar acessíveis aos cidadãos e às cidadãs. E esse é um desafio que nós temos e estamos trabalhando para que ele seja implementado, como já está implementado, muito bem implementado. Estamos com a colaboração muito boa dos servidores da casa. E um dos desafios que se coloca também é a implementação e o fortalecimento da ouvidoria interna. Com a portaria 116 da CGU, que nos orienta fazermos um fortalecimento da ouvidoria interna, falarmos com a nossa casa, né? A ouvidoria ouvir as servidoras e os servidores com as suas demandas, as suas angústias, as suas sugestões e as suas reclamações. É um desafio que temos, que estamos certos de que vamos vencê-los. Eu posso dizer, não só na minha gestão, mas na gestão de antigos titulares, né, da unidade de ouvidoria, né, posso dizer o seguinte, em termos mais amplos, a ouvidoria ela exerce um papel preponderante na promoção da integridade dentro da instituição. Integridade a gente entende como aquele conjunto, né, de medidas ligadas para assegurar a adequada conduta
do servidor, do terceirizado, do bolsista, do estagiário, ou seja, de todos os colaboradores, né, certo? Em relação a questão de respeito ao colega, respeito à equipe, compromisso com o patrimônio público, compromisso com a instituição, certo? Responsabilidade, vamos dizer assim, postura, cumprimento de normas de conduta, né, de posicionamento. Tudo isso aí é integridade, né, certo? Isso é importante na organização, por quê? Porque na medida que a gente promove encontros, seminários, eventos, né, para a gente, vamos dizer assim, conscientizar, né, os colegas, né, as equipes, né, da importância da prática da integridade. Eu acho que a prática da integridade é uma coisa assim que, antes de falar de caixinha, de instituição, de unidade, acho que é uma coisa que tem que partir da própria pessoa, né? A pessoa tem que sempre buscar ter uma conduta íntegra, né? Ter aquele compromisso, aquele senso de responsabilidade, de cooperação. Então eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Olha, eu acho que um atendimento de excelência, ele é pautado por uma atuação técnica, imparcial, uma atuação ética, mas ao mesmo tempo essa atuação ela deve ser empática, né? Você tem que ter um olhar, né? Olhar, se colocar no lugar do outro. Isso é muito importante. E também uma atuação que seja voltada à resolução consensual de conflitos. Então é muito importante. A ouvidoria do IPEA ela sempre se pautou, né, por esse tipo de ação. Mas nesse contexto também é muito importante um olhar muito atento para a questão do desenvolvimento das pessoas que trabalham nas atividades de ouvidoria. Então isso deve ser uma preocupação constante dos gestores da instituição. Eu diria que foram muitos, né? Porque não se tinha, primeiro, uma cultura de ouvidoria. Quer dizer, foi necessário que nós construíssemos essa cultura. E essa cultura passava por um olhar positivo da ouvidoria. Porque no início, eu dizia muito nas minhas conversas de que a ouvidoria não era um estado policial, né? A ouvidoria era uma instituição, né, dentro da estrutura do IPEA que vinha contribuir para a melhora da gestão e das entregas à sociedade dos seus produtos, né? E isso foi muito demorado até que as pessoas pudessem entender de ter segurança em procurar um ouvidor, saber que aquilo teria sigilo, que aquilo seria bem tratado. Acho que essa foi a grande dificuldade. A segunda grande dificuldade foi, com o passar do tempo, institucionalizar a ouvidoria. Porque ela surge ainda de uma forma informal, vamos dizer assim. Tem uma ouvidoria, mas era importante colocá-la no estatuto, ter um regimento interno, ou seja, sair do ouvidor, trocado um presidente, a ouvidoria continuaria dentro do seu voo de cruzeiro. Então essa também foi a grande dificuldade, que foi institucionalizar a ouvidoria dentro da estrutura do IPEA. O processo de constituição, de formação das ouvidorias no Brasil tem início com a redemocratização do Brasil em 1985 e 86. As ouvidorias, como os conselhos de políticas públicas, surgem como um novo arranjo institucional em razão das expectativas que a sociedade dirige o Estado por participação. É bom lembrar que a nossa Constituição, pela primeira vez, estabelece em 1988 que as pessoas têm o direito de participar e decidir ou exercer o poder diretamente. E essa estrutura, a ouvidoria, foi concebida, organizada para permitir que cada pessoa, na sua individualidade, trouxesse ao Estado as suas expectativas, as suas reivindicações, a sua exigência de informação, e foi esse o processo de redemocratização que, ao mesmo tempo, afirmou as ouvidorias como uma instância de participação. Esse papel, essa descrição, esse conceito foi também gestado no âmbito do IPEA, quando o IPEA desenvolvendo um debate sobre capacidades institucionais, do Estado Democrático de Direito, olhando para essas novas estruturas via diferentes arranjos institucionais. Isso foi muito importante, isso pude observar do lugar privilegiado da Ouvidoria Geral da União nos últimos 15 anos em especial. Nesse período, fixou-se, definiu-se um papel relevante para as ouvidorias públicas brasileiras, o papel de promover a participação social. Esse papel está bem descrito na Constituição Federal, determinado
dispositivo que estabelece que todo usuário, todo cidadão tem sim o direito de demandar ao Estado a atenção às suas necessidades, a resolução de seus problemas, e o faz, entre outras instituições, por meio das ouvidorias. Então, o papel definido das ouvidorias é certamente uma grande contribuição ou resultado do processo de redemocratização. Mas, ao fim, o que se vê ao longo desse período é um sistema de ouvidorias, um sistema federal de ouvidorias robusto, bem organizado, com ouvidorias tendo tratamento no plural. Não é mais possível falar na ouvidoria do IPEA, ou na ouvidoria do MGI, ou na ouvidoria do MPO. É importante que nesse processo, e isso se pôde compreender, as ouvidorias atuem em rede, em grupo, num sistema integrado de informação e princípios. E ao longo desse período, os cidadãos foram, de alguma forma, reconhecendo a qualidade das ouvidorias na atuação, na efetividade das soluções diárias para os seus problemas, e as ouvidorias, ao fim e ao cabo, conseguiram, de alguma forma, se estabelecer no Brasil como instâncias de participação social. A ouvidoria do IPEA tem um papel relevante, ou teve um papel bastante relevante, e ainda hoje tem na participação social, mas, sobretudo, na afirmação de um sistema federal de ouvidorias. Em 2013 e 2014, quando se discutia a elaboração desse sistema federal, foi a ouvidoria do IPEA quem protagonizou a elaboração de um estudo chamado Coleta OGU, Coleta da Ouvidoria Geral da União, que trouxe os primeiros dados que identificaram quais funções, o que de fato, o que na prática as ouvidorias faziam naquele momento. E foi com base na descrição dessas funções, já compreendendo seu papel, que as ouvidorias então, e a Ouvidoria Geral da União, pôde elaborar um decreto de constituição do sistema federal e mais adiante promover a promulgação da Lei 13.460. Então a ouvidoria do IPEA tem um papel relevante histórico da afirmação do sistema federal de ouvidorias e na elaboração e contribuição de dados decisivos para a criação e promulgação da Lei 13.460. Eu acho que ao longo desse período, a gente, não só a ouvidoria do IPEA, mas como as ouvidorias públicas brasileiras, a gente percebe a ouvidoria passando de uma instância meramente de recebimento de manifestações, né, em sua grande maioria de denúncias, de reclamações, e se transforma numa instância de participação e controle da sociedade sobre a coisa pública. E por meio dessa relação, mediando as relações entre sociedade e administração, você contribui, a ouvidoria contribui para o aperfeiçoamento da gestão pública. Então eu acho que é esse papel, essa transformação que se dá no âmbito das ouvidorias públicas ao longo desse tempo. Eu queria destacar também a instituição de relações de cooperação com outras ouvidorias públicas e também com a Ouvidoria Geral da União. E nesse contexto, há o projeto Coleta OGU dos anos 2013 e 2014, que buscou traçar um diagnóstico da realidade das ouvidorias públicas brasileiras, e essas discussões no futuro ensejaram a constituição, a instituição do sistema de ouvidorias do Executivo Federal. Boas as nossas expectativas, vamos continuar o belo trabalho que já foi realizado durante esses 20 anos e estamos trabalhando para o fortalecimento da ouvidoria interna, que é fazer um movimento de escutar as nossas servidoras e os nossos servidores no combate ao assédio moral, ao assédio sexual e à discriminação e fomentar um ambiente de trabalho melhor, um ambiente mais feliz, mais produtivo, no que compete à ouvidoria poder contribuir. Então essa parceria com o Núcleo de Integridade é fundamental. Temos outros parceiros também, que é a Comissão de Ética, a Coordenação de Gestão de Pessoas e a presidência também do IPEA, que tem nos auxiliado um tanto. E estamos com boas expectativas, com um projeto que estamos construindo, de conhecer experiências exitosas entre unidades de integridade e as ouvidorias e dar uma visibilidade para esses projetos que fizeram sucesso, que fizeram um bom impacto nas ouvidorias e, sobretudo, um bom impacto para o cidadão. Então, são essas as nossas expectativas nesse trabalho, dando continuidade aí a essa bonita história dos 20 anos da ouvidoria do IPEA.
A experiência também faz parte de um processo do amadurecimento da cultura da ouvidoria, né? Se você analisar bem, você encontrar uma pessoa disposta a ser um ouvidor era algo complexo, porque pouca gente entendia o que era isso. Então, entro eu, o presidente Glauco Arbix me convidou para construir a ouvidoria, eu aceitei em fazer essa construção. Logo depois, terminado meu mandato, vem o Dr. Luiz César Azeredo, que foi quem deu vamos dizer assim, uma grande colaboração no que diz respeito à organização realmente da ouvidoria nos seus processos. Aí depois volto eu de novo, depois vem o Ronald, que também hoje acho que é o corregedor da IPEA, né? O Ronald vem dar outra dimensão também a essa organização. Mas dentro desse processo é importante registrar que nós tivemos muito apoio também. O Dr. Pércio Davidson era um entusiasta da ouvidoria, entende? Ele nos ajudou nessa institucionalização. Quer dizer, então, nesses 3 períodos nós vivemos um processo de amadurecimento, e isso incluía o meu retorno. Quando acabava o mandato, quem vai ser o ouvidor? Eu convido o Rito de novo, eu já vinha com outra maturidade. E o auge dessa maturidade, vamos dizer, que eu e o Ronald, eu já estava fora do IPEA, que eu me aposentei em 2014, em 2016, a convite do Ronald, nós lançamos um livro pelo IPEA falando sobre as ouvidorias públicas no Brasil, onde nós tivemos uma imbricação com a vida acadêmica, chamamos grandes professores, chamamos o primeiro ouvidor do Brasil, o Lira, que era um acadêmico de ouro nos estudos da ouvidoria, e chamamos vários ouvidores públicos, né, como Fernanda Campos, que era ouvidora do Serviço Florestal Brasileiro. Então, nós mesclamos a academia com a experiência dos ouvidores públicos para poder dar à sociedade o DNA do IPEA, que era a pesquisa, né? Ou seja, o que é essa experiência, como é que a gente pode levar essa experiência de uma forma mais ampla para fora da instituição. E lançamos esse livro e foi muito bom a gente ter expressado dentro desse livro essa mescla academia e experiência do setor público. Qual é o nome do livro? O livro tem aqui em cima, pega ele aí que eu te mostro. Esse aqui, ó. Ouvidoria Pública Brasileira, Reflexões, Avanços e Desafios. Tá certo. Lito, muito obrigado, tá? Eu que agradeço a oportunidade de voltar a essa casa aqui, né, depois de 12 anos, né? É muito bom. Tenho grandes expectativas sobre o futuro da ouvidoria do IPEA, pois trata-se de uma área estratégica para a instituição. Vejo como meta o fortalecimento da governança institucional por meio do aprimoramento de processos e da transparência, oferecendo relatórios mais detalhados e assegurando que as informações estejam acessíveis para todos. O combate ao assédio moral e sexual na instituição é outro tema de grande relevância, na qual pretendemos intensificar ações preventivas, implementando campanhas educativas e fortalecendo canais de denúncia. Adicionalmente, incentivaremos a implementação e o cumprimento de um código de conduta robusto que defina claramente os padrões de integridade esperados dos servidores, promovendo um ambiente de trabalho ético e respeitoso. Outra meta da ouvidoria é ampliar os canais de comunicação, aumentando a acessibilidade para a população, reforçando o compromisso com a inclusão social. A ouvidoria se compromete a contribuir para o desenvolvimento de uma cultura organizacional pautada na ética, na responsabilidade e no respeito aos direitos dos servidores e da sociedade. Isso inclui a capacitação continuada dos servidores e a criação de ambientes de trabalhos mais saudáveis e produtivos. Essas metas buscam não apenas combater problemas, mas também criar uma cultura mais inclusiva, ética e transparente no IPEA, fortalecendo a confiança pública na instituição.